Sabe jejuar? Ah, quando eu jejuo eu passo mal. Ah, quando eu jejuo eu passo fome. Quando eu jejuo eu passo mal. Quando eu jejuo eu passo fome. Quando eu jejuo eu fico tonta. Você sabe jejuar, gente? Gente, posso falar? Eu não sei onde vocês estão, mas aqui a Frozen tá passando nervosa. Pensa no friozão, assim, brusco. Tô até com um negócio pra esquentar meus pés aqui. Eu vou responder as perguntas que vieram na caixinha sobre jejum. Eu não sabia que vocês têm tanta dúvida. E tanta gente faz jejum errado, Brasil. Nossa! Por falar nisso, estamos de jejum. Vamos jejuar hoje, né? Vocês gostam de jejum, gente? Jejum é um assunto pra vocês? Conversa comigo aqui só pra eu entender. Primeiro, se vocês fazem jejum. Segundo, vocês fazem jejum por saúde ou jejum por vida espiritual? Você sabe que eu fiz uma enquete esses dias aqui no meus stories, né? E eu perguntei lá, primeiro, se você tá jejuando. Por exemplo, a pessoa, vocês estão jejuando? Aí a galera respondeu assim, olha, Adri, menos do que eu gostaria, estou jejuando ou não sei fazer. Então, menos do que eu gostaria veio. Aí, na sequência, eu perguntei, você faz por saúde ou você faz por vida espiritual? Aí, responderam a maior parte, ou faz pelos dois. A maior parte falou que faz pelos dois e a grande maioria me chamou e falou, eu faço pelos dois porque eu aprendi com você que eu posso juntar os dois e que fica maravilhoso. Mas na hora que eu perguntei, você faz jejum calórico ou metabólico? A grande maioria não sabia a diferença do que é um jejum calórico do que é um jejum metabólico. E, gente, isso faz toda a diferença para você ter um bom jejum. A outra coisa que me chocou foi a resposta que eu perguntei assim, você sabia que o jejum, ele não é só a hora que você está sem se alimentar, mas o jejum, ele compreende as 24 horas e a grande maioria não sabia. A grande maioria só sabia que o jejum, eu imagino que sejam pessoas novas que estão no meu perfil, porque eu falo muito de jejum, eu jejuo muito, é uma prática aqui na minha casa, não só eu, mas como todos da minha casa jejuam muito, e eu fiquei surpresa com a resposta de a pessoa não saber o que é o calórico e o metabólico e não saber que o jejum são as 24 horas do dia e não só o período sem se alimentar. Então eu vou começar explicando pra você. Eu já vou fazer, tá, gente? Quando o pessoal tá entrando, eu já tô aqui a milhão, eu não vou esperar não. Já que vocês já estão aqui, nós vamos conversar sobre isso. A primeira coisa que eu quero desmistificar de vocês, de repente, se vocês têm esse misticismo, é que jejum não é dieta, tá bom? Então, assim, olha, jejum não é dieta. Tanto é que as meninas que estão aqui, que estão no Vida Desinflamada, eu liberei pra elas o módulo dieta, mas eu ainda não liberei o módulo jejum. Por quê? Porque o jejum ele precisa de um módulo só pra ele. Porque ele é tão intenso, ele é tão complexo que ele não se encaixa dentro de uma dieta. Mas eu posso potencializar esse jejum fazendo uma dieta com ele. Entende? Então o pessoal fala assim, os que não entendem dos Paranauê, né? Jejum é modinha, esse povo que fica fazendo... Gente, jejum é bíblico, jejum é milenar. Jejum existe desde que o mundo é mundo. Não é modinha, coisa nenhuma. Quem fala isso não entende de nada, não sabe que é bom pra saúde, não sabe, tá? Então, primeiro de tudo, tá? Tira da sua mente que jejum, ele é uma dieta. Dri, mas... se jejum não é dieta, ele pode ser um artifício para a minha saúde? Ele é um grande artifício para a sua saúde. O problema é que ele tem que ser muito bem feito. Entende? Por isso que eu digo que o jejum ele não é somente o período que você está sem comer. O período que você está sem comer, ele é bom dia, Márcia. Ele é um período ali não alimentado. Mas o que vai contar para o seu jejum é o que você come antes e o que você come depois. Isso eu estou falando para um jejum de saúde, tá? Não estou falando por uma questão espiritual, porque de repente se você faz jejum por uma questão espiritual e não tá muito preocupado com a sua saúde, então o que você vai comer antes e o que você vai comer depois, na verdade pouco importa.
pra pessoa que está pensando assim, tá? Agora, se você, como eu, gosta da estratégia do jejum intermitente e também é uma mulher espiritual, você junta os dois. Não dá viagem perdida, não é? Você cuida da sua saúde, mesmo, você cuida da sua saúde, e aí já coloca uma oração, já coloca uma leitura da palavra, porque você mescla as duas coisas. Então, bora lá. Primeiro de tudo, apesar de jejum ser uma estratégia de saúde e ser uma estratégia milenar, ela não é modinha, guarda isso pra você, não é todo mundo que pode fazer. Combinado? Vamos combinar isso aqui? Você precisa se certificar de que a sua saúde está ok e que ou o seu profissional da saúde que cuida de você vai te acompanhar nesse jejum. Então, por exemplo, todas as meninas do Vida Desinflamada, inclusive hoje é o último dia para você fazer sua inscrição, tá? A inscrição acaba ao meio-dia, porque as meninas já estão no primeiro dia da fase do protocolo. Então, todas as meninas, por exemplo, do Vida Desinflamada podem jejuar, porque elas estão sendo acompanhadas por mim. Então, primeiro de tudo, se você vai fazer um jejum de saúde, você precisa saber se a sua saúde está ok, para antes você sair jejuando por aí. Combinado? Então, quem tem que tomar cuidado? Pessoas que têm problema de hipotireoidismo, hipertireoidismo. Por que, Dri? Porque quando a gente tem uma questão com a tireoide já está um pouco estressada, digamos assim. E o jejum, ele dá uma estressada maior no organismo, tá? Então, se você tem uma questão com a tireoide, você precisa se preparar para esse jejum. Você não entra no jejum assim, desavisado. Você prepara o seu organismo, tá? Então, o jejum, ele é algo que, quando você está num período sem alimentar, um período que você não está se alimentando, da onde o seu corpo busca energia para concluir as tarefas? Da gordura estocada, ok? Então, ele cria ali um pouco de estresse no seu organismo. Então, se você tem uma questão com o jejum, com a tireoide, você precisa fazer um jejum acompanhado. Outra coisa que você precisa tomar cuidado é se você tem uma criança na sua casa e ela tem ali abaixo de 12 anos. Crianças abaixo de 12 anos não jejuam. Idosos não jejuam. Gestantes não jejuam. Mas, o que eu quero trazer aqui pra você uma observação? O não jejuar não significa que essa pessoa tem que comer de hora em hora. Tipo telecena, né? Vou comer de hora em hora. Bom dia, dona Bessa Chique. Já eu tô lá no Bora Costurar. Então, a gente esse grupo de pessoas, eles não precisam comer de hora em hora. Eles podem respeitar a sua fome. O que eu estou dizendo é que esse grupo de pessoas precisa tomar cuidado com uma grande tempo sem se alimentar. Combinado? Outras pessoas que precisam tomar cuidado, aquelas pessoas que o açúcar baixa muito rápido no sangue, então precisa estar acompanhado. Então não vai saindo por aí fazendo jejum, vou fazer jejum e cuidado com a sua saúde. Agora, se você não está num grupo como esse, o jejum é livre, tá? Então vamos entender o seguinte. A primeira coisa que falaram na caixinha pra mim foi o seguinte: Dri, eu não faço jejum porque eu tenho medo de passar fome. Vocês têm medo de passar fome, gente? Tô de jejum, então é muita água hoje. Vocês têm medo de passar fome? Eu não faço jejum porque eu tenho medo de passar fome. Um bom jejum, você não passa fome, por mais que você não está comendo. Você acredita nisso? Geralmente, uma pessoa que sente muita fome quando ela está jejuando é porque ela comeu errado antes do jejum começar. E aí é aonde eu entro para explicar aqui. O período do jejum... Eu tô falando só de intermitente por enquanto, não estou falando de jejum espiritual, tá bom? Só intermitente. Então, se você tem medo de passar agora, as mulheres são espirituais que estão aqui, já pega essa dica, ok? Que assim, não é uma coisa, não sei vocês, mas é uma coisa, né? Eu não tomo café da manhã, é raro, eu não tenho fome de manhã, e depois que eu descobri que eu não preciso, o meu organismo viveu uma grande libertação. Agora, fala que eu tô de jejum espiritual pra ver. 6 horas da manhã a pessoa quer o quê? Comer assim, ó, porque espiritual envolve umas outras coisas, né? Então, quando você entra em um jejum
e você entra em um jejum despreparada, de uma forma, não é a casinha, de uma forma errada, você vai sentir fome. Porque você não preparou o seu corpo para isso. O seu corpo precisa de preparo para jejuar. Não é simplesmente assim, olha, você vai fazer jejum hoje, certo? Aí você, ontem à noite, quer saber? Amanhã eu vou começar uns períodos de jejum intermitente, então eu vou ficar sem comer. Hoje eu vou comer, como eu vou ficar sem comer uns dias, então hoje eu vou comer um super lanche, hoje eu vou comer uma macarronada, aí eu vou jantar mesmo pesado porque eu vou entrar em jejum. Esse é o caminho errado. Esse é o caminho errado. A forma correta de você fazer o jejum é preparar o seu organismo para ele. Você tem que vir, de repente, uma semana antes, comendo baixo índice glicêmico. Entende? Você tem que preparar a sua fome antes, evitando que o seu corpo fique fazendo essas ondulações de pico de insulina, que é aonde vai te dar mais fome. Então pensa o seguinte, ó. Pensa no domingo. No domingo que você vai na sogra, no domingo que você vai na casa da sua mãe, ou no domingo na sua casa, que a comida é macarronada, que é massa, que é lasanha. Quando você almoça ali por volta de 1 hora, 2 horas, domingo a gente almoça mais tarde, né? 2 horas e tal. Quando é umas 5 horas, você já está com fome novamente. Entende? Você está com fome novamente. E aí você precisa comer de novo ali um pouquinho. E aí, dependendo do que você comer, quando for por volta de 8 horas, você está com fome novamente. Agora, quando o almoço no domingo é um churrasco, um churrascão, a gente fez um churrascão aqui. Às vezes você come o churrasco e você for da carne, né? Agora, se você for da farofa, da maionese, aí é outra história. Mas se você for da carne, você comeu ali, você comeu o churrasco, de repente, quando for lá para o final do dia, você se contenta com um chazinho e acabou. Você não quer mais comida. Por quê? Porque o que você deu pro seu corpo, ele não te faz ficar com um pico de insulina. É isso que as meninas que estão no Vida Desinflamada aprendem a fazer. Principalmente no protocolo de desinflamação, que inclusive começa hoje. Se você não entrou, tem só até o meio-dia, tá? As inscrições encerram. E aí elas aprendem a se alimentar de forma correta para evitar esse pico. Então, minha dica para você, dica número 1. Quando você sabe que você vai começar uma semana de jejum, o que você tem que fazer? Uma semana antes, preparar o seu organismo. Começar a comer a base da sua alimentação, comida de verdade. Dri, o que é comida de verdade? Tudo aquilo que a terra nos dá. Entendeu? A terra deu, é comida de verdade. A terra não deu, veio no pacote, tem tem uma frase, um tempo de validade muito extenso, não foi a terra que deu. E isso pode te dar um aumento de insulina. Uma pergunta que me fizeram é, Dri, um bom jejum, ele tem que ser feito com low carb? Não necessariamente, mas eu indico, tá? Oi, Lívia, sua linda! Mas eu indico, tá bom? Não, o jejum ele não precisa só ser feito com low carb, mas eu indico. Ainda mais se você é um pouco mais ansiosa, Oi, Sônia! É um pouco mais compulsiva, então eu indico, porque a low carb, ela te traz para uma centralidade, assim, ela te dá mais saciedade, você tem uma questão lá de respeitar mais sua fome. Mas, por exemplo, as meninas que estão no Vida Desinflamada, eu trabalho com elas muito mediterrânea. Tá? E elas vão poder jejuar lindamente também, porque elas não vão ter pico. Então depende um pouco do que você está trabalhando. Voltando, você fez uma semana de preparo para o seu jejum. Vou jejuar. Faz uma semana de preparo. O que é preparo? Comida de verdade. Para quê? O jejum ele tem 2 funções. Ele pode ser de uma forma totalmente física, para as suas células, ele vai fazer autofagia enquanto você está. Ele vai fazer zilhões de coisas, né? Quando a gente está falando de saúde. Mas a autofagia é um dos melhores benefícios. O que é autofagia? É uma limpeza do que não tá legal. Então ele vai lá, pensa o seguinte, ó, é uma fábrica, seu corpo é uma fábrica e naquele dia não tem expediente. Pensa nos Minions, os Minions faxineiros. Quando você tá de jejum, os Minions entram e faz uma faxina no seu organismo.
Então eles têm tempo, seu organismo não tem que se preocupar com digestão, com isso, com aquilo, porque você está em um período sem se alimentar. Então os minions entram lá e fazem aquela faxina, taca água em tudo, assim, ó. Então aquelas células que elas estavam um pouco mais inflamadas, um pouco mais adoecidas, um pouco mais envelhecidas, elas são descartadas, entre aspas, né? Então elas são descartadas para que o seu corpo tenha uma renovação celular, certo? Só que, se você tiver que ficar brigando com a fome, como vai ser? E aí existe o pessoal, eu me incluo, que jejua por questões espirituais. Só que enquanto você está jejuando, gente, o seu corpo também está fazendo autofagia. Então, quando você for jejuar de forma espiritual, utilize os benefícios do jejum intermitente. Utilize a técnica do jejum intermitente, porque aí você cuida do corpo e do espírito, entende? Não tem por que você não juntar os dois. Ah, Adri, eu não sou do espiritual. Então tudo bem, faz só o intermitente. Mas se você é uma mulher espiritual, pegue a base do jejum intermitente, que ele vai potencializar a sua vida com Deus. Consegue entender? Eu sempre falo para as meninas quando eu tô fazendo jejum nos stories, eu falo, olha gente, eu não dou viagem perdida. Se eu vou fazer um jejum para minha saúde, eu sou adepta do jejum para minha saúde. Eu preciso do jejum, inclusive. O meu metabolismo precisa jejuar. Eu não posso, não pode ser a festa do boi bumbá, sabe? Não pode, eu preciso jejuar. Meu organismo precisa, o metabolismo precisa. Eu sempre vou transformar isso num jejum espiritual, porque eu já estou sem me alimentar, então eu junto, entende? Eu trago os dois benefícios num lugar só. Aí, passou essa semana, uma semana mais tranquilinha, com menos açúcar, com menos farináceos, aí você adentra em um período de jejum. E qual alimentação você vai manter nesse período de jejum? Comida de verdade. Se você entra em um jejum, gente, então imagina o seguinte, ó. Primeiro, tá? Em quanto tempo que esse jejum começa a fazer efeito no seu organismo? Pelo menos 12 horas, ok? Então, eu preciso de pelo menos 12 horas para eu viver Ana, sua linda! Eu vi que aí tá frio também, né? Porque aqui tá a Frozen tá enlouquecida aqui, ela passou rasgando. Então eu preciso de 12 horas para esse jejum começar a fazer efeito no meu organismo. Aí eu tenho um programa de jejum, tá, gente? Só de jejum, exclusivo de jejum. E uma senhora uma vez começou a participar porque ela queria aprender. E ela falou assim pra mim, Dri, eu não consigo jejuar 12 horas. O que eu disse para ela? Comece com pequenos passos. Então assim, ó, você não consegue jejuar 12 horas? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a pular refeições, de repente? Então vamos supor que, ou vamos retardar, gelado, né? Ou vamos retardar um pouquinho a alimentação. Então, sei lá, você não consegue pular o café da manhã, mas você vai almoçar ali por volta de meio-dia. Vamos tentar almoçar umas 2 da tarde? Isso, gente, é um processo que a gente chama de adaptativo. Você vai dando espaço para o seu corpo se adaptar. Eu, Adriana, como nutri profissional da área da saúde, eu nunca coloco as minhas pacientes de jejum imediato. Nunca. Eu sempre vou brincando com elas. Então eu começo assim, ó, vamos tentar. Então depois que você veio de uma semana inteira comendo bonitinho, comendo comida de verdade, vamos tentar agora pular o café da manhã? Tá segura pra pular o café da manhã? Não, tô segura. Então vamos pular. Ou se você não quer pular, vamos fazer o seguinte, ao invés de você tomar café às 8 da manhã, vamos tomar às 10? Não? Legal, Dri, me sinto segura. Porque, gente, tem muito misticismo que envolve o jejum. E as pessoas têm medo de passar fome, têm medo de passar mal. Ô, gente, a gente come 4, 5 vezes ao dia. Ninguém tem medo dos excessos, né? Ninguém tem medo da quantidade de comida que tá colocando pra dentro, entupindo a artéria, entupindo tudo, fazendo com que o intestino não funcione. Ninguém tem medo. Agora, pular uma refeição é como se essa pessoa fosse morrer porque ela não comeu ali um negocinho, porque ela não tá ali beliscando. Nosso mundo hoje, a nossa sociedade, a todo momento, fica dizendo pra você, coma, 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 coma.
Entende? Aí você, de repente, não quer tomar café naquele dia. Fala pra alguém próximo de você que você não quer tomar café naquele dia. Essa pessoa vai falar que você vai morrer, que jejum não é de Deus e que o seu organismo precisa de comida. Quem nunca viveu isso? Às vezes eu nem falo que eu tô jejuando. Quem nunca viveu isso? De falar, não, vou começar um jejum. Tá doida? Agora, um prato cheio de arroz, feijão, farofa, ninguém fala nada, né? Ninguém fala, ó, cuidado, isso aí vai entupir suas artérias. Ninguém fala nada. Agora, a pessoa que quer fazer um movimento de saúde tem o mundo inteiro pra palpitar no seu jejum. Então, se você puder, faça jejum, mas não fala pra ninguém, não. Não fala, não, sabe? Tipo assim, ó, vem pra uma comunidade como a minha, que aí lá você conversa com as pessoas que é um lugar seguro, mas não sai falando pras pessoas que você tá fazendo, não, porque o que tem de gente que vai falar pra você não fazer é inacreditável, é surreal. Então, não fala pras pessoas. Aí você se preparou uma semana e vai começar a jejuar, ok? Você tem duas opções para jejuar. Você pode fazer o calórico ou você pode fazer o metabólico. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Dependendo da quantidade de tempo que você vai fazer esse jejum, eu não indico o metabólico. Eu indico o metabólico se você for fazer um jejum mais prolongado. É isso, amor. Ninguém tem medo de não pesar até, mas tem medo de morrer de fome. E aí, eu indico você, se você for fazer o metabólico, ele ser ali acima das, sei lá, das 14, das 16, das 18 horas. Então, imagina o seguinte. Um jejum, ele começa a fazer efeito no seu organismo, pelo menos a partir das 12 horas, certo? E aí tem aquelas pessoas que fazem 12, 14, 16, 24, 48, 72... Dri, pra eu ter um bom efeito, eu preciso fazer um jejum de 48 horas? Não. Se você fizer um jejum de 12, já tá ótimo. Desde que antes e depois você coma corretamente, tá? Não adianta nada você fazer um jejum de 18 horas e finalizar na pizzaria. Sinceramente falando, não vai adiantar. Vou explicar por quê. Imagina que seu corpo é uma fábrica e nesse dia não tem expediente, ok? Não tem expediente. Então, Márcia, você tá jejuando errado, filha. Ó, eu faço jejum espiritual, quando termino, vem muita vontade de doce. Você tá jejuando errado. Olha só, vou explicar aqui pra você uma coisa. Primeiro que você tem que se preparar antes, tá? Então, você vai começar um jejum espiritual, o que você come antes de começar o jejum? O seu prato tem que ter muita proteína, tá? Então, o seu prato tem que ter muita folha, muita fibra. O seu prato tem que ser um prato bonito, colorido, com muita cor. De preferência, sem industrializados, sem farinha de trigo, sem amido. Então, você vai preparar o seu corpo para isso, para fazer esse jejum. Então, se você já começa o jejum comendo arroz, feijão, você já começa de uma forma errada. Você começa sobrecarregando o seu organismo. Então, você faz um prato lindo, de preferência um dia inteiro, você se prepara, come bem. O bem é dar nutriente para o seu organismo, ok? Então, dar nutriente para o seu organismo. Vocês que jejuam de forma espiritual, gente, a comida não pode ser o seu assunto do jejum, entende? Não pode ficar pensando na comida quando tá jejuando, você tem que se preocupar com aquilo. Qual é a conversa de Deus com você? Então, se você fica ali, ó, mergulhada, ai meu Deus, tô com fome, ai meu Deus, que hora acaba esse jejum, ai meu Deus, pelo amor de Deus, a sua guerra tem que ser outra, e não sobre comida, né? Ou eu acabo o jejum e fico descontrolada, você fez jejum errado. Se você passar fome enquanto faz jejum, salada, frango, ovo, pequena quantidade de macaxeira, o que é essa salada? O que você diz de salada? Então, o que é uma boa salada? Ela tem que ter verde escuro, ela tem que ter laranja, ela tem que ter verde claro, ela tem que ter vermelho, ele tem que ser um prato, ele tem que ter boa gordura. Entende? Tem que colocar um fio de azeite. Esse frango ele tem que ser feito na manteiga. Tem que ser um prato bonito, um prato que te traga nutrientes para o seu organismo, certo? Aí beleza, você começou a fazer o seu jejum errado. Então você comeu tudo errado, deu um pico danado de índice glicêmico. Na hora que você entra no jejum, dá 2, 3 horas, você tá com fome. Ou você fez ali 12 horas e falou, bom, fiz 17 horas, fiz 18 horas e vou fechar essa janela de jejum. Nossa, não vai dar tempo de comer nada. Eu vou comer um pãozinho aqui? Zoou o jejum. Olha só. Vamos voltar para a analogia da fábrica.
Imagina que seu corpo é uma grande fábrica, certo? E aí, nesse dia não tem expediente. Feriado. Eu a louca no chefe, ele falou, não, vai todo mundo pra casa. Só que a equipe da limpeza vai ficar. A equipe da limpeza era tudo que ela mais queria. Então ela vem, ó. Ela levanta as cadeiras tudo pra cima da mesa. Ela tira lixo do baldinho. E ela fala, agora a gente vem cavar. E taca a VAP ali, ó, naquela empresa. Certo? Taca a VAP naquela empresa. A empresa fica um brilho. Sim, eu sempre faço os dois, Carol. Nunca faço um sozinho. Sempre os dois. Aí você... a fábrica tá maravilhosa, limpa, brilhando, certo? Esse é o seu corpo enquanto você está jejuando. Encerrou o jejum, encerrou aquele dia, vem o dia seguinte, a galera chega. Sabe o que aconteceu? Não sei se eles foram jogar bola, não sei qual é que é, mas eles estão com um pé que só Jesus, cheio de barro. Igual você quando limpa a sua casa e alguém chega e você fica desesperada. Põe um paninho lá, se pudesse a pessoa ficava do lado de fora, não entraria. Dorme fora hoje todo mundo porque eu limpei a casa. E a pessoa entra com o pé todo sujo, deixando aquelas marcas. Conseguiu entender a analogia? E agora em volta pro jejum, tá? Você fez o jejum, o seu corpo está limpo, o seu corpo está... as células renovadas, está começando um processo de autofagia maravilhoso. E aí você dá uma fonte de carboidrato simples que vai fazer o seu pico de insulina subir. E aí? Tudo aquilo que você fez no jejum, você acaba o jejum sobrecarregando o seu corpo, sobrecarregando a sua saúde. O que você precisa fazer para fechar essa janela de jejum? Um lindo prato daquilo que o nosso corpo precisa. Nosso corpo precisa de cor no prato. Uma das questões do pessoal do Vida Desinflamada é isso. Tem uma das dinâmicas lá, coloquem 5 cores nesse prato. 5 cores. Coloque proteína nesse prato. Mulher não come proteína, gente. Eu digo por mim, como é difícil bater proteína. Como é difícil você comer a quantidade de proteína que você precisa. Então, por que hoje nós temos mulheres com queda de cabelo, com barriga distendida, não vai no banheiro? Porque a alimentação é pobre. O corpo não está conseguindo metabolizar o nutriente. Não, Dri, eu como super bem, eu como alface e tomate. Ô, gente, alface e tomate, por favor. Cor. Então, quando você abre uma janela de jejum, o que é abrir uma janela de jejum? É aquilo que eu vou comer antes do jejum começar, ok? Então, você abre uma janela de jejum com um prato de nutrientes. Você vai olhar para aquele prato e vai falar, o que tem nesse prato aqui? Nutriente. Então, tem boa fonte de proteína, fibras, boa gordura, carboidrato do bem. O que é carboidrato do bem? Carboidrato que estão nas frutas, nas verduras, nos legumes, tá? Então, ele está repleto. Só que aí a pessoa ela faz o contrário. Ela fala, não, eu vou comer arroz, feijão, macarrão, porque eu vou ficar muito tempo sem comer, então eu preciso de força. Não, seu corpo vai gastar isso ali, ó, rapidão. E aí você vai ficar com fome depois. Quando você come um prato com uma boa densidade calórica, com uma boa densidade nutricional, o seu corpo demora para metabolizar isso. Ele vai devagarinho, ele não queima isso como se fosse um combustível velho, sabe? Ele vai metabolizando bem devagarinho. E aquilo que você ficaria morrendo de fome no jejum, isso não vai acontecer. Se você sente fome desesperada no jejum, você está jejuando de forma errada. Um bom jejum não faz você ficar enlouquecida de fome, gente. Não faz. E tem gente que jejua 12 horas. 12 horas não dá nem tempo de sentir fome. Ainda mais se você faz de noite. Ah, minha última refeição foi 8 horas da noite. Se você for fazer um jejum de 12, 14 horas, não dá tempo de sentir fome. Se você está sentindo fome, a sua alimentação está toda errada. Toda. Você está desnutrida. Entende? Você está desnutrida. Porque o seu corpo tem reserva, o seu corpo é preparado para isso. Nosso corpo é preparado para se perder na mata e sobreviver com o que ele tem. Não é, a gente não morre de fome dessa forma que a gente imagina, né? Não é dessa forma que acontece. Aí você fecha essa janela de jejum, 12, 14, 16, 17, 20, 24 horas, com o quê? De novo, com um prato de nutriente.
bastante proteína, boa gordura, carboidrato do bem, para que você dê para o seu corpo aquilo que ele precisa e não aquilo que você quer. Só que no meio desse período do jejum, você vai escolher se você vai fazer o jejum calórico ou se você vai fazer o jejum metabólico. Quando eu faço o jejum calórico, o nome já diz, tá? Eu não vou ingerir, anota aí, nenhum alimento que tenha caloria, ok? Nada que tenha caloria. Então, o que que entra? Então, por exemplo, o seu shot, você toma shot de manhã, não vai entrar. Se você, dependendo do suplemento que você toma, não vai entrar. Então, você não vai consumir nada que tenha caloria, certo? Você vai consumir água, chá sem adoçar, café sem adoçar. Eu indico você ficar tomando um monte de café enquanto você tá de jejum? Claro que não. Eu não indico. Por conta do cortisol, por conta de todo o estresse. Então, esse é um jejum calórico. Quando que eu indico esse jejum calórico? Eu geralmente gosto de brincar, tá? Com as minhas meninas ou nos meus programas. Eu tenho um programa exclusivo de jejum. Quando que eu gosto? Tem jejum dentro do Vida Desinflamada, inclusive um módulo só sobre isso. Quando que eu gosto de colocar um jejum calórico? Quando você vai fazer poucas horas de jejum. O que que eu considero poucas horas? Pra quem jejua há mais tempo, 16 horas eu acho pouco, assim. Não acho um negócio tipo, eu preciso colocar um caldo de ossos. Só se for por uma questão de estratégia nutricional. Não porque eu precise dar algo para essa pessoa se alimentar. O que que é o jejum metabólico? É aquele jejum que você pode consumir alguma caloria, só que essa caloria não pode te dar pico de insulina. Entendeu? Então você pode consumir caloria, mas essa caloria não pode te dar pico de insulina. Então, por exemplo, um suco verde com um pouquinho de couve e um limão espremido, ele não eleva o seu pico, depende, tá? Da quantidade, tô falando bem pouquinho. Ele não eleva o seu pico de insulina. Então, se você vai fazer um jejum, de repente, de 20 horas, vai fazer um jejum de 24 horas, ou você jejua muito e quer mesclar, vale você mesclar com jejum metabólico. No jejum metabólico pode os seus suplementos. No jejum metabólico você pode tomar o seu shot. Lógico que tudo depende dos ingredientes que você vai usar, ok? No jejum metabólico você pode tomar aquele café turbinado, que é com um pouquinho de manteiga, com canela. No jejum metabólico você pode tomar caldo de ossos. Então existem esses dois tipos de jejum, ok? Então, Dri, eu nunca jejuei. Quero jejuar, mas tenho medo de passar fome. Aí, nesse caso, você faz metabólico. Porque você tem ali a opção de tomar um caldo de ossos, de tomar um café turbinado. Vocês estão conseguindo me compreender, gente? Então, você consegue ter essa flexibilidade. Vou dizer como eu faço. Eu geralmente jejuo 24 horas. E às vezes eu mesclo. Então, eu tô na fase agora do jejum. Né? Tô na fase do jejum. Mas quem me acompanhou sabe que esse final de semana foi meu aniversário. E o meu bolo foi de quê? Bolo de chocolate branco com leite ninho e morango. Mas foi uma exceção, não é sempre que tem isso aqui em casa. Outra coisa, ontem foi o Dia dos Pais, teve churrasco aqui em casa. A Ingrid fez brownie. Meu corpo está preparado para jejuar? Na verdade, meu corpo é preparado para jejuar, porque eu jejuo muito. Mas pensando nesse contexto inteiro, meu corpo está levemente ali indo para um lugar de inflamação. Então, para esses primeiros dias, eu não vou fazer nada em relação ao metabólico. Vou ficar só no calórico. Eu vou tomar um chá, não vou tomar café, eu não gosto de tomar café em jejum. Vou tomar um chá, vou tomar uma água, vou ficar nesse lugar. Fiz essa semana, então eu vou mesclar, vai. Tem dia que eu vou fazer 24 horas, tem dia que eu vou fazer 12 horas, tem dia que eu não vou fazer. Sempre que eu converso com as meninas que são ou minhas pacientes, ou que estão no programa Vida Desinflamada, que inclusive você tem até o meio-dia para entrar, que hoje encerra as inscrições. Lá você vai fazer um protocolo de 8 semanas de desinflamação, para você melhorar imediatamente todos os sinais e sintomas que você sente. Sente muita fome, sente mal-estar, tá com o cabelo caindo, tá com a barriga estendida, quer melhorar a sua vida, não dorme direito, a boca está amarga, tem muita dor de cabeça, o Vida Desinflamada é pra você. Já vive muito bem, mas quer aprender a comer melhor? O Vida Desinflamada é pra você. Quer se preparar para fazer um jejum intermitente power? O Vida Desinflamada é pra você.
tá bom? Então você fica comigo por 1 ano em um grupo e aonde eu sou sua Nutri, tá? Lá na comunidade. E aí, quando você começa a mesclar, a sua saúde responde melhor. Não faça todo dia a mesma coisa, tá? A mesma coisa com dieta. O nosso corpo, ele tende a acostumar com as mesmas estratégias. Seja nutricionais, seja o que for. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele se adapta muito rápido às novas situações ou às mudanças. Ele se adapta assim, ó, num piscar de olhos. Então, Dri, eu posso fazer jejum todo dia e pular o café da manhã? Mas por que fazer todo dia igual? Entende? Por que todo dia igual? Ah, por comodismo, porque é mais prático. Não, nada de comodismo. Não se acomode. Então hoje você faz de manhã, amanhã você faz à tarde, aí na quarta você não faz. Vai mesclando as estratégias. Ah, não, mas se eu fizer à tarde eu vou ficar desesperada, eu vou morrer de fome. Então você está fazendo errado. Um bom jejum, você não passa fome. Na hora que você começa a sentir... O que é a fome, tá? Pra você entender. É fisiologicamente falando. Quando a fome vem... Então, se você está sentindo uma fome física... Porque tem as emocionais, né? As emocionais vêm a todo momento. Tem a de vontade, tem a fome de visão. A gente tem vários tipos de fome. Agora, se você está sentindo uma fome física, tá? Na hora que esse sinal da fome vem... Quem nunca passou por isso, ó, imagina o seguinte, é dia de faxina, eu tô na faxina hoje, né? É dia de faxina. Você tá faxinando lá, ó, desde de manhã. Só que bem na hora do almoço, você chegou na cozinha, a cozinha tá lotada de água, cândida, não tem o que fazer. E se você se conhece, se você parar pra comer, o que vai acontecer? Vai dar uma leseira, vai dar uma fadiga, você não vai voltar pra faxina, não vai terminar aquilo. Então você finge que nada tá acontecendo e continua a faxina. E quando você menos espera, a fome sumiu. Ela desapareceu. Então você segue a faxina e quando você vai ver, já é tarde, já é de noite e você não comeu nada. E é ali que você vai se alimentar com a casa impecável e tal. Quem nunca viveu isso? Por que essa fome desapareceu? Você sabe me explicar? Ela desapareceu. Assim, ó. Como um passe de mágica. Porque o sinal de fome, gente... é quando o seu corpo está falando, eu preciso de energia para concluir aqui a tarefa do dia a dia, ok? Então fome é isso, é o seu corpo que precisa de nutriente, ou seja, de energia, para concluir as tarefas, tá? E essa fome, ela não é seletiva. Quando que é uma fome física, Dri? Quando ela não é seletiva. Você não escolhe o que você quer comer. Não é aquela fome de, ai, deixa eu ver o que eu quero, deixa eu ver o que tem na geladeira, ai, não gosto disso. A fome seletiva não... A fome é seletiva, ela é emocional. A fome de verdade, a fome que o corpo precisa de energia, ela não é seletiva. Você vai lá e come, porque você precisa que aquela fome cesse. Ou seja, o seu corpo falando, ô dona Cláudia, ô dona Neiva, ô dona Sônia, vamos me dar comida porque eu preciso concluir aqui a tarefa do dia? Só que você não dá. Aonde que ele vai buscar energia para concluir as suas tarefas do dia? Nessa gordura aí do seu bumbum, que está estocada. Entende? Nessa gordurinha da barriga, que está estocada. Nessa gordurinha do braço, da panturrilha. Então ele vai buscar como fonte de energia a gordura estocada. E é por isso que as pessoas confundem e falam que não os profissionais da saúde, tá? Mas quem faz jejum e fala que o jejum é a melhor dieta. Jejum não é dieta. Jejum é uma estratégia de saúde. Então imagina o seguinte, essa gordura que está estocada no seu corpo é a mesma gordura que lá na frente vai te dar um problema cardíaco, se você não cuidar. É a mesma gordura que lá na frente vai trazer uma síndrome metabólica, que vai te dar um diabetes, é a mesma gordura. Então você entende para que o jejum serve? Para fazer uma renovação celular. Então ele vai naquilo que está adoecido, aquilo que serve ele usa como fonte de energia e aquilo que não serve ele descarta, ele faz uma renovação celular. Agora, se você está jejuando como dieta, acaba o jejum, você vai comer a lua e tudo mais, não vai resolver. Se você usa o jejum como forma de punição, eu comi demais ontem e vou fazer um jejumzinho hoje, não vai resolver, porque você está fazendo de forma errada.
O jejum é uma estratégia de saúde e óbvio que ele é uma ótima estratégia para emagrecer, se você fizer da forma correta, ok? Porque tem gente que engorda fazendo jejum, porque faz errado. Acha que só porque ficou não sei quantas horas sem comer, pode terminar o dia numa super pizzaria, que isso não vai impactar seu organismo. Além de comprometer todo o resultado do jejum do dia inteiro, ainda vai ganhar calorias a mais, porque age descompensadamente. Jejum não é uma moeda de troca, nem para a saúde e nem para a vida espiritual. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês estão aí, gente? Tá ficando claro pra vocês? Dri, se eu quiser colocar os meus suplementos, como que vai funcionar? Se você quiser colocar os seus suplementos, quiser colocar o seu shot, esse é um jejum chamado metabólico, certo? Metabólico. No jejum metabólico, você coloca caldo de ossos. Tá aí, Valerinha! Você coloca caldo de ossos, você coloca o seu shot. Se você pode usar limão, de repente você pode tomar água com limão durante o dia. Então, você mescla bastante. Se você ficar tomando água, chá sem açúcar, café sem açúcar, ele é um jejum calórico. E o que vai contar para você é o dia inteiro. E não só períodos isolados. Então, tudo isso foi sobre um jejum intermitente, tá? Dri, e o jejum espiritual? Muita gente pergunta assim, tá aí, Pri? Muita gente pergunta assim, no meu jejum espiritual, eu posso colocar meus suplementos? No meu jejum espiritual, eu posso colocar meu shot? No meu jejum espiritual, eu posso tomar, sei lá, uma sopa? O jejum espiritual nada tem a ver com saúde, se você só fizer pelo espiritual, tá? Então, quando as pessoas jejuam de forma espiritual, tem muitos exemplos na Bíblia, né? Jejum de Daniel, jejum de Esther, poderia ficar falando aqui, jejum de Jesus. Então tem muitos exemplos na Bíblia. Eu não vou saber dizer pra você o que você pode fazer no seu jejum espiritual. Eu sei o que a ciência diz sobre o jejum intermitente. Então a ciência diz que eu tenho esses dois jejuns, para que ele serve, quem pode ou quem não pode fazer. Agora, vamos supor que no seu jejum espiritual você está jejuando doce. Então, assim, olha, por 40 dias eu não vou comer doce, tá? Então isso aqui é muito custoso pra mim, eu não vou comer doce. Então significa que nesse jejum você só não vai comer doce. Todo o restante você vai comer. Então eu não tenho como te responder o que você pode ou não pode no seu jejum. Dri, eu estou fazendo um jejum de horas. Eu posso tomar um suco detox? Eu posso tomar um shot? Eu não sei. Qual foi sua oração? Quando você foi orar lá, qual foi seu combinado? O que você e Deus combinaram? Deus, o negócio é o seguinte, eu vou jejuar aqui que o negócio tá feio, né? Tô com muita carne, tá difícil aqui a nossa relação, ela tá complicada, né? Então, eu preciso dar uma jejuada aqui porque só Jesus na causa. Então eu só vou tomar líquidos, tá? Então eu vou fazer 7 dias, do meio-dia, da meia-noite ao meio-dia, e eu só vou tomar líquidos. Que líquidos são esses? Todos? Não sou eu quem vou te responder, entende? O que eu vou te responder, o que a ciência diz sobre o intermitente. Sobre o espiritual, é você quem decide, com Deus. Ok? Então, Deus, eu vou tomar chá, eu vou fazer a minha rotina normal, qualquer líquido eu vou tomar, eu só não vou comer nada sólido. Então pode colocar os seus suplementos, o seu shot, o seu chá, o seu café. O jejum espiritual, gente, são combinados individuais com Deus. E ninguém pode palpitar no seu jejum espiritual, porque foi você que combinou. Então eu não tenho como responder. Eu recebo muito essa pergunta. Eu posso isso no meu jejum espiritual? Eu posso aqui? Eu não sei mesmo. Eu sei os meus jejuns espirituais, o que eu posso e o que eu não posso. Agora o seu eu não vou saber dizer. Agora, se eu pudesse falar algo pra você, se você já vai fazer um jejum intermitente, por que você não se dobrar e não fazer um jejum espiritual? Falar, olha, eu vou fazer os dois porque tá muito puxado. Nem que seja pra sua saúde. Falar, olha, eu não consigo lidar com a minha saúde. Eu estou pecando porque eu estou
eu não estou cuidando daquilo que o Senhor me deu, eu não estou cuidando do templo, eu não estou cuidando de mim, eu estou adoecida, eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para levantar, eu não tenho forças, eu estou adoecida neste lugar, entende? E você que faz só o jejum espiritual, deixa eu falar uma coisa para você, cuidado com aquela frase que crente não bebe, mas come que é uma maravilha. É pecado, gente. Gula é pecado. Entende? Gula é pecado. Então se você faz um jejum, não, nossa, não gosto de jejum intermitente, não. Eu sou muito espiritual. Eu faço jejum espiritual, mas antes e depois do jejum se acaba na comida. O espiritual resolveu. Eu não posso dizer pra você que não. O espiritual deu certo, tá? Então, ok, você fez o que você combinou com Deus. Você está certíssimo. Mas por que não cuidar do corpo também? Por que não cuidar da saúde? Por que não olhar para a saúde? A saúde não é supérflua. Pelo contrário, a saúde é o seu bem mais precioso. Quem tá lá nos grupos de inscrição, né, pro Vida Desinflamada, eu coloquei um vídeo lá ontem, fortíssimo. É uma senhora de 79 anos, se eu não me engano. O nome dela é Cristiane. E ela começa o vídeo falando assim, eu me arrependo. Gente, esse vídeo mexeu tanto comigo, assim, sabe? Ela fala o seguinte, ó, eu me arrependo de aos 40 anos não ter começado uma atividade física, porque... Quem viu esse vídeo? Fala aqui comigo. Eu me arrependo de não ter começado uma atividade física aos 40 anos por me achar velha demais. Eu me arrependo de não ter comido melhor por conta disso, daquilo outro. Então ela foi falando os arrependos dela. Que ali, quando ela tinha 40 anos, foi quando deu start que ela deveria começar a cuidar da própria saúde. Que até então ela achava que era algo supérfluo, que ela teria tempo para fazer depois, que ela conseguiria... Não é forte, Sônia? Inclusive, Sônia, hoje no Vida Desinflamada, para vocês da primeira turma, tem módulo liberado. E eu coloquei esse vídeo lá. Coloquei esse vídeo lá para dar um gás em vocês, assim, né? Para todas as mulheres. E ela começa a falar no vídeo que ela se achava ou velha demais para ir para uma academia, para isso, para aquilo outro, ou ela achava que ela teria tempo ainda em relação à alimentação, para poder cuidar mais para frente, que ali não era o momento. E aí, como ela termina o vídeo, gente, dizendo o seguinte, ó, eu já perdi parte da minha visão por conta do diabetes. Eu já estou... Dani, faz favor, hein, dona Dani? Faz favor, venha pro Vida Desinflamada pra gente cuidar disso. 43, gente, pelo amor de Deus, eu fiz 45. Ó, tô jovem, você também tá jovem. E ela termina o vídeo falando assim, ó, eu que não... É agora, é começar já. Na hora que você vê isso aqui, é hora de começar. Não importa qual idade. Eu tenho mulher, eu tenho senhora, gente, que vem pro consultório... Falando, Dri, sabe que eu tenho jeito? 60 anos. E eu mudo completamente a vida dela. Na alimentação, Pelo amor de Deus, vocês estão muito jovens. Por favor. Meu Deus. Dani, você tem no mínimo mais 40 anos pela frente. Você tá na metade da vida, querido. No mínimo mais 40 anos pra mim. Nós somos a população que mais viveremos. Entende? Então, assim, pra chegar no 100 é fácil. Como você quer chegar lá? E aí, essa senhora fala isso. Ela fala, ó, obrigada, Dani. Eu que nunca quis dar trabalho pra ninguém, me vi sendo dependente da minha família. E ela termina o vídeo falando o seguinte, e isso vai piorar. Porque eu vou ter que amputar, eu não lembro se ela fala um pé ou uma perna, eu vou ter que amputar um membro e eu vou para a cadeira de roda. Ô, gente... Entende que esse não era o destino dela? Esse não era o destino dela. Talvez ela tinha tudo isso na genética dela. Talvez ela recebeu nos genomas do pai e da mãe. Mas, se aos 40 anos, quando ela olhou tudo... É muito forte, Pri. Eu vou mandar esse vídeo pra você. É um negócio... Eu vou colocar no meu story aqui quando acabar a live, pra vocês assistam. E ela... Uma senhora linda, assim, sabe? E ela tá dizendo o seguinte, se aos 40 anos, quando eu comecei a pensar, porque dá a entender que aos 40 anos ela começou a pensar na saúde, e ela não tivesse se sentindo tão velha, ela hoje, aos 79, ela não estaria nessa condição.
Por quê, gente? Então existe aquela condição que ela é por si só. Você nasce com aquela condição. Mas existe a condição que a gente procura. Entende? Por exemplo, diabetes tipo 2. Eu procuro diabetes tipo 2. E tá maravilhosa, a senhora tá lindona. Não parece que tem 54. Tá lindona, lindona mesmo. Com uma massa magra impecável. Então você entende, gente, o quanto isso é forte e o que a gente precisa pensar. Principalmente, agora eu vou falar principalmente para os cristãos que negligenciam a própria saúde. Negligenciam, comem de forma errada. E colocam a conta em Deus, né? Dá essa conta para Deus pagar. Deus não tem nada a ver com isso. Pronto, falei. Beber minha água. Come errado, depois fica clamando para ser curado. Come desordenadamente, enche o prato de industrializados, enche o prato de farinha, de açúcar, não cuida do templo. A responsabilidade de cuidar do templo é sua. Deus te deu um templo maravilhoso e perfeito. Então tem aquelas patologias que de repente você recebeu do seu clã, da sua ancestralidade, da sua mãe, do seu pai, que vieram nos genomas, né? Aqui, ó, aqui é um desenho do nosso DNA. Vieram dos genomas e eles estão silenciados no seu organismo. Como que isso vai disparar? Com a forma que você cuida da sua vida, com a forma que você cuida do seu emocional, com a forma que você cuida da sua alimentação, com a forma que você dorme, com a forma que você acorda. Aí faz tudo errado. Tudo errado. E depois vai reclamar. Ai, agora apareceu pré-diabetes, não sei porquê. Não sabe? Traz seu exame aqui que eu vou te contar. Pronto, já tô brigando agora. Gente, mas isso aqui é um alerta. Esse vídeo dessa senhora é muito forte. É um negócio, assim, pra trazer alerta para todo mundo. De você falar assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? E aí, olha a Márcia aqui falando. Eu tenho 43, faço 50 minutos de musculação. Márcia, exemplo. E ainda jejua. Você só precisa ajustar o jejum. Entendeu? Você só precisa ajustar o jejum, pronto. Quando acabar esse período do jejum, você não vai ter tanta fome assim, tanta vontade de doce assim. Geralmente, Márcia, eu vou explicar uma coisa pra você. Geralmente, muita vontade de doce tem que olhar o intestino. Eu explico isso no Vida Desinflamada. O intestino, às vezes, ele não está conseguindo absorver o nutriente que o seu corpo precisa. E aí, a falta de doce, muitas vezes, é o seu corpo precisando de nutriente, tá bom? Eu vou encerrar essa live, mas o que eu quero deixar aqui pra vocês? Primeiro, jejum não é dieta, mas ele pode ser um grande complemento para que você chegue no peso que você deseja. Jejum, ele é uma estratégia de saúde. Ele vai além de uma dieta, tá? Ele é uma estratégia de saúde. E o que você come antes e depois faz parte do jejum. Guarda isso pra sua vida se você faz jejum espiritual. Se prepare antes e depois. Não vá comer. Quantas vezes eu ouvi isso? Ai, deixa eu comer porque é 11h58 e o jejum começa à meia-noite. O jejum espiritual começa à meia-noite. Faz favor, hein? Não vou nem trocar ideia sobre isso. Tá? Não, deixa eu comer aqui desesperadamente falando, porque o jejum começa à meia-noite, eu vou fazer da meia-noite e meio-dia. Ai, que bom, Rê! Entende, gente? Por favor, por favor. E você que não tá no Vida Desinflamada, venha. O Vida Desinflamada não é um curso chato, assim, sabe? De nutrição. Eu falo da forma que eu falo aqui. Inclusive, as aulas são gravadas assim, ó, dessa forma. É como se você estivesse tomando um chazinho comigo. E eu vou tentando traduzir a nutrição de uma forma que você consiga pôr no seu dia a dia, sem você ficar se sacrificando, sem você... Nossa, não, é prático, é gostoso, eu vou fazendo uma caminhada, vou trilhando um caminho com você de saúde seguro, tá? Então, você... É sua irmã? Só. É maravilhoso, né, Carol? Porque eu tento, gente, porque assim, eu acho que todo mundo tá um pouco cansado de curso já, né? Tem muito curso, sim, né? Muito técnico e tal. Então, o que eu tentei fazer na comunidade?
trazer você aqui pro meu dia a dia. Trazer, ai, que demais! Que é sua irmã. Tentar trazer você pro meu dia a dia, sabe? Então, nas aulas eu falo assim, sabe? Eu tento trazer de uma forma leve, descontraída. Tente, porque assim, tem muita informação de nutrição na internet. Muita coisa muito boa. Só que às vezes é muito técnico e você fica muito confuso, né? Eu vou por esse caminho, eu vou por aquele caminho, o que eu faço? Então eu tento traduzir o máximo possível para você conseguir colocar na sua casa. Combinado? A gente já começou o protocolo novo. O protocolo vai ser de 8 semanas. E você vem com a gente, você fica com a gente lá na comunidade por 1 ano, aprendendo sobre tudo isso aqui, ó, tá vendo isso? Sobre a sua saúde, sobre os seus hormônios, sobre o seu bem-estar, sobre fitoterapia, desde criança até a vida idosa. Você aprende sobre absolutamente tudo, tá? Ah, obrigada, Sônia. É isso, eu pego um chá e falo, vamos conversar, mulherada? Porque agora a gente vai conversar sobre isso. Aí eu dou uma aula sobre intestino, mas eu mastigo mesmo, de uma forma que não fique chato. Eu vou encerrar a live, depois você corre no meu store pra você ver esse vídeo que é fortíssimo, da Dona Cristiane. Ele é um vídeo assim pra você assistir, reassistir, reassistir, reassistir várias vezes, porque saúde é o nosso bem mais precioso. Com saúde você resolve tudo. A sua vida financeira, você resolve o seu trabalho, você agora sem saúde, nada. Acabou. Sem saúde, acabou. Se você não tiver saúde, você não conquista mais nada. Nada, nada, nada. Acabou. Sem a sua saúde já era. Todo o resto, com saúde, você resolve. Agora, sem saúde, você não resolve absolutamente nada nessa vida. Nada. E dona Dani, quero ver você cuidando dessa saúde aí, porque você é uma menina. Uma menina, entendeu? Uma menina. Bora, minha gente, cuidar dessa saúde. Vamos jejuar? Eu vou jejuar. Eu vou fazer hoje o calórico. A gente se vê na próxima segunda. Toda segunda, tá? 7 e 7. Ô, boas! Toda segunda eu tô aqui, 7 e 7, pra gente conversar, tá bom? Eu vou ficar falando de jejum por um tempo, pra que vocês mude um pouco a perspectiva com relação ao jejum. Vou trazer suplementos para um bom jejum na próxima segunda. Um super beijo. Tchau, tchau. Vamos jejuar.